Olá pessoal, então conforme prometido, estou aqui de volta para gravar mais um conteúdo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a criança ou adolescente vítima ou testemunha de violências, entre elas o abuso sexual. Nós falamos há pouco, tem até o vídeo aí no YouTube, sobre o dever de comunicar, com base lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós falamos do dever de comunicar, que todos nós, profissionais da saúde, da educação, da assistência social e comunidade em geral, temos em casos de suspeita ou confirmação de maus tratos à criança e ao adolescente. E hoje eu vou aí me atrever a trazer para vocês um fluxo de atendimento em casos de violências contra crianças e adolescentes, especialmente se tratando do abuso sexual. Quero começar lendo aqui o artigo 13 da Lei 13.431. Esta lei é de 2017 e ela, entre outras coisas, traz aí o fluxo de atendimento. Ela tem o intuito de estabelecer um sistema de garantias de direitos da criança ou do adolescente, vítima ou testemunha de violências. Então, no artigo 13, esta lei coloca para nós o dever de comunicar, e é o que eu vou estar lendo agora para vocês. Vejam só. Artigo 13, Lei 13.431 de 2017. Qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencie ação ou omissão praticada em local público ou privado, que constitua violência contra criança ou adolescente, tem o dever de comunicar o fato imediatamente ao Serviço de Recebimento e Monitoramento de Denúncias, ao Conselho Tutelar ou à autoridade policial, os quais, por sua vez, cientificarão imediatamente o Ministério Público. Então, com base nisso, nós criamos um fluxo de atendimento para os casos de crianças e adolescentes nesta condição. Quero combinar com vocês, o fluxo ele é um tanto quanto complexo, então combinar com vocês que vocês prestem atenção durante a minha fala nas setas aí, o sentido das setas e também nas cores, tendo em vista que essa cor aí parda que nós temos aqui em cima, ela traz da onde deverão partir as denúncias, sim. Essa cor vermelha aqui tem o sentido de denúncia. Os locais destacados em amarelo são locais de execução de serviço, ok? Execução, já tirando aí a exceção, o Conselho Tutelar que não executa, mas ele faz o zelo pelos direitos da criança e do adolescente. Então, essa cor um pouco mais clara, azul claro aqui, são para diferenciar os tipos de serviço e ações que devem acontecer. E branco, esses quadradinhos brancos são as políticas públicas e também as políticas que são oferecidas à comunidade em geral, ok? Então, estabelecendo este parâmetro, para não demorar muito o nosso fluxo de atendimento, porque eu prometi que esse não ia ser muito extenso, tendo em vista que outros que eu gravei foram bastante extensos, com um pouco mais de 40 minutos de duração. Vamos ao fluxo de atendimento. Então, percebamos que a denúncia ela pode partir direto da própria família, daquela criança ou daquele adolescente, pode partir também da rede de serviços, entendendo saúde, educação, cultura, esporte, etc. Pode partir também da rede de serviço socioassistencial, aí nós temos a rede pública e da sociedade civil organizada, e pode partir também da população em geral, que percebe, de acordo com a realidade local, que aquela criança ou aquele adolescente está sendo vítima ou passando por alguma exploração, alguma violência que demanda aí a denúncia. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo sobre o dever de comunicar, que está postado no YouTube,
convido você a visitar nossa página Lucilei Araújo, YouTube/Lucilei Araújo, e assistir o nosso vídeo sobre o dever de comunicar, que nós postamos lá, para que você possa também compreender que todos nós temos o dever de comunicar com fulcro, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Mas continuando aqui, a denúncia pode partir desses 4 locais, pessoas que convivem ou que estão nesses 4 locais, incluindo locais de trabalho. E dentro do dever de comunicar, ela pode ser ofertada à autoridade policial, isso está no artigo 13 da Lei 13.431, ou melhor, no artigo 13 da Lei 13.431, ela pode levar o caso, a denúncia, à autoridade policial, ou ao Conselho Tutelar, ou ainda através do Disque 100. Chegando por meio da autoridade policial, essa denúncia será replicada ao Conselho Tutelar. Se vier também por meio do Disque 100, essa denúncia virá para o Conselho Tutelar, porque, como eu já mencionei, o artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que os casos de abuso e violências, maus tratos contra criança e adolescente devem ser obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. Este, por sua vez, irá seguir o fluxo de atendimento, ok? Mas vamos supor que essa denúncia veio para a autoridade policial. O que ela irá fazer? Ela deverá encaminhar ao Conselho Tutelar a cópia da denúncia para que ele possa seguir o seu fluxo. Também a autoridade policial deverá elaborar, construir o boletim de ocorrência da denúncia e, instaurando o inquérito, encaminhar para o Ministério Público, ok? Se vier pelo Disque 100, encaminha para o Conselho Tutelar. E vamos, então, centrar nossas ações aqui. Chegou a denúncia ao Conselho Tutelar, seja por meio destes locais que nós temos aqui em cima, desses 4 locais que nós temos aqui em cima, ou seja por meio deste ou deste aqui, autoridade policial ou Disque 100. Chegou ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar irá notificar o pai ou a mãe ou responsável por esta criança ou por esse adolescente, sim. Tendo notificado a vir à sede do Conselho, irá atender e aconselhar este responsável familiar, e durante o atendimento irá perceber quais são as demandas que surgirão deste atendimento, ok? A partir de então, o Conselho Tutelar irá buscar na rede de serviços quais atendimentos aquela família e aquela criança, ou até mesmo aquela testemunha de abuso sexual ou de qualquer outra violência precisa, e irá encaminhar via requisição de serviços, irá encaminhar à rede de serviços as demandas necessárias para o atendimento. Lembrando que o Conselho Tutelar não executa serviço, por isso ele precisa contar com a rede de proteção para a execução desse serviço. Então imaginemos que aquela criança que passou pela violência demanda um atendimento no âmbito da assistência social, requisição de serviços para a assistência social. Imaginemos que demanda serviços no âmbito da saúde, tratamento psicológico, exame, etc. Encaminha. A autoridade policial também faz encaminhamento. Certamente, se a violência pelo qual passou aquela criança ou aquele adolescente for o abuso sexual, certamente o Conselho Tutelar terá que acionar essas, no mínimo, 3 dessas políticas públicas: assistência, a saúde e a autoridade policial, tendo em vista que dar-se-á a necessidade de lavrar o boletim de ocorrência, então terá que encaminhar para a autoridade policial, terá que fazer exames e etc. Então encaminhou, segue o fluxo a seguir.
Se encaminhou para assistência social, o local responsável por atender esta criança, esse adolescente, é o CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Se encaminhou para a Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, essa, por certo, chegará até a Unidade Básica de Saúde, e se encaminhou à delegacia também, por conta lá do boletim de ocorrência. Então, o Conselho Tutelar é o responsável por fazer a distribuição das demandas de acordo com os serviços da rede socioassistencial e também da rede de serviço como um todo. Pode ser, certamente, se essa criança estiver fora da escola, pode ser que haja necessidade de um encaminhamento para a escola, para que essa criança retorne ao estudo, tá bem? Mas vamos imaginar que, a partir do momento que atendeu e aconselhou, o Conselho Tutelar chegou à conclusão que aquela criança, aquela criança vítima de abuso sexual ou qualquer outra violência, precisa ser encaminhada ao CREAS. O CREAS, entre outras coisas, executa o serviço PAEF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e ao Indivíduo. Nessa perspectiva, em se tratando da Lei 13.431 de 2017, a lei diz que os municípios precisam implantar o que nós chamamos de delegacias especializadas, locais específicos para atender a criança ou adolescente e sua família vítimas de abuso e exploração sexual e outras violências, é claro. No entanto, a realidade mostra que a maioria esmagadora dos municípios ainda não implantaram esse serviço. Então, nessa perspectiva, cabe à equipe do CREAS atender essa demanda, incluir esta família nos serviços do PAEF e, dentro da prerrogativa da 13.431, fazer o que nós chamamos de escuta especializada. Nós chamamos com base na lei, que fique claro isso, tá bem? Mas não é a equipe do CREAS que faz escuta especializada. Você tem razão quando diz que não é necessariamente a equipe do CREAS, porque a lei coloca que tem que ter uma equipe específica, com formação específica, com treinamento e etc. No entanto, onde não há essa equipe específica, tampouco esse local próprio para este atendimento, cabe à equipe do serviço de proteção especializado, que acontece dentro do CREAS, atender essa demanda e realizar o que nós chamamos de escuta especializada. Lembrando que o Conselho Tutelar não realiza escuta especializada. O conselheiro tutelar atende e orienta. Esse atendimento, essa orientação tem que buscar as informações estritamente necessárias para levantar a demanda e encaminhar para a rede de serviço, que é a responsável por executar pela execução desse serviço. Ok? Então lá, chegou no PAEF, a equipe vai fazer a escuta especializada. Dentro dos atendimentos do PAEF, que acontece no CREAS, busca a interação com a proteção social básica, que acontece dentro do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. A equipe técnica do CRAS vai avaliar onde essa família, pai, mãe, responsável, precisa ser encaminhado. Se é para o PAEF, se é para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, percebe? O atendimento continua aqui no PAEF, dentro do CREAS, mas pode ser que em determinados momentos essa equipe do CREAS precise fazer a ponte com a básica para incluir a criança no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, aquela mãe, aquele pai nos serviços do PAEF, que é o trabalho social com família que acontece dentro do CRAS. Então dá esta articulação entre uma e outra proteção social, a básica e a especial, ok?
a equipe do CREAS fez a escuta especializada, ela encaminha o resultado desse trabalho ao Ministério Público, ok? Ao Ministério Público, que irá encaminhar ao Judiciário e acontecerá dentro do sistema judiciário o que a lei chama de depoimento especial. Tudo bem? Esta linha de trabalho nós estamos seguindo quando o encaminhamento foi para a assistência social. Mas, como eu disse, pode ser e muito provavelmente acontecerá para a assistência social, também para a saúde, também para a delegacia, ou melhor, para a autoridade policial. Quando o encaminhamento vem para a saúde, Secretaria Municipal de Saúde, o fluxo seguido é este aqui, ó. A saúde vai encaminhar para a unidade básica de saúde, porque certamente esta criança ela demandará a realização de exames. Em caso de abuso sexual, também irá demandar a realização de um procedimento de profilaxia, que é um procedimento para evitar a transmissão de doenças, infecções sexualmente transmissíveis. Então é um procedimento da saúde. Então, por isso que eu falo a todo momento que o encaminhamento não pode acontecer só para assistência social, tem que ser paralelo para a saúde, para a assistência e também para a delegacia, porque há necessidades, além de realização da escuta especializada que acontece no âmbito da assistência social, a realização de exames e procedimentos, entre eles os procedimentos de profilaxia, ok? Já o encaminhamento realizado para a delegacia, ele tem como fim a instauração do inquérito policial que irá investigar aquele abuso, aquela exploração, aquela violência que aconteceu por vezes no âmbito intrafamiliar ou na comunidade local, onde a criança participa aí na vida diária, ok? Então, a polícia ela precisa investigar como que se deu esta violência. Por isso, ela irá lavrar o boletim de ocorrência, e aqui eu preciso frisar que quem lavra esse boletim de ocorrência não é o conselheiro tutelar, não é o técnico social do CRAS, do CREAS, tampouco o professor lá na educação, ok? Quem lavra o boletim de ocorrência, quem comparece até o local, tem que ser o responsável familiar por aquela criança ou por aquele adolescente. Sim, o conselheiro tutelar, ao atender e aconselhar, precisa orientar esta família a ir até a delegacia lavrar o boletim de ocorrência, ok? Quando não há alguém que possa proteger aquela criança e, por vezes, não quer ir até a delegacia por medo, por receio, ou por não saber se aquela violência de fato aconteceu ou não, aí então o conselheiro tutelar precisa encaminhar esse documento ao Ministério Público. Sim, o conselheiro tutelar vai lavrar um documento chamado notícia de fato, vai encaminhar ao Ministério Público e vai pedir aí, dentro após relatar o fato ocorrido, vai sugerir ao Ministério Público a instauração de um inquérito, de uma investigação sobre aquele caso, ok? Mas é preciso que o boletim de ocorrência aconteça quando há violências contra crianças e adolescentes, todos os tipos de violência, incluindo o abuso sexual. Então, voltando aqui para a unidade básica de saúde, no âmbito da saúde, faz-se os exames necessários. Dentre os exames, nós temos aí o corpo de delito, mas é preciso destacar que o exame de corpo de delito não é a saúde quem vai pedir a realização do mesmo, porque o exame de corpo de delito ele faz parte da ação investigatória da polícia. É o delegado de polícia que vai decidir se pede ou não a realização desse exame. Daí a importância de
de registrar no âmbito da polícia, no âmbito da delegacia, o boletim de ocorrência, que é o delegado de polícia quem vai pedir a realização desse exame. Nesse sentido, nós temos uma questão bastante complexa, que é a quem compete levar aquela família, aquela criança, até o IML para fazer o exame de corpo de delito. A quem compete? É a saúde? É a assistência social? É ao conselho tutelar? Ou é a autoridade policial? Bem, se nós partimos do pressuposto que quem decide pela realização do exame de corpo de delito é a autoridade policial, ou seja, é o delegado, nós temos que concluir que quem deveria transportar esta criança até o IML é a autoridade policial, certo? No entanto, nós sabemos que isso não acontece. Nessa perspectiva, o fluxo que nós estamos sugerindo aqui, com base na Lei 13.431, é o fluxo onde o delegado de polícia encaminha cópia deste boletim de ocorrência à Secretaria Municipal de Saúde, e a Secretaria Municipal de Saúde providencia o transporte para levar esta família até o local onde será realizado o exame de corpo de delito. Lembrando que, até eu vou resgatar aqui para vocês, que no título 51, no artigo 18 da Lei 13.431, de 2017, diz assim, o artigo 18, a coleta, guarda provisória e preservação de material com vestígios de violência serão realizadas pelo Instituto Médico Legal ou por serviço credenciado do sistema de saúde mais próximo, que entregará o material para perícia imediata, observado o disposto no artigo 5º desta lei. Então, dizendo isto, eu preciso reafirmar que não é o Conselho Tutelar que leva a criança até o IML. Tampouco é assistência social. Na Lei 13.431, essa prerrogativa de coleta, guarda, de vestígios de violência para construção de provas, está no âmbito da saúde, no capítulo 51, artigo 18. Então, a saúde, dentro da articulação que pede, da integração que pede a lei, ela precisa fazer também o seu papel, não havendo no município um local para a coleta, mesmo para a coleta deste material, ou para a realização do exame de corpo de delito, é justo que a Secretaria Municipal de Saúde providencie o transporte e leve esta família, esta criança ou este adolescente até o local onde será feito a coleta. Não a saúde, não a assistência social, repito, tampouco o próprio Conselho Tutelar, que não tem função de execução, mas sim de zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Então, seguindo o fluxo, chegou a demanda encaminhada pelo Conselho Tutelar até a unidade básica de saúde, realiza os exames ali preventivos, incluindo o procedimento de profilaxia, que tem que acontecer no máximo até 72 horas após a violência, após o abuso sexual, senão depois não tem efeito. A autoridade policial determinou a realização de corpo de delito. A gente sugere aqui no fluxo que a saúde entre como parceira no sentido de transportar essa família até o local para a coleta desse material e a realização deste exame. Tenho que fazer aqui o destaque antes também, que se a família daquela criança tiver condições, autonomia para ir por si só até o IML, até o local de coleta, ela pode ir sem que haja necessidade de transporte da prefeitura ou de acompanhante do poder público.
mas nós sabemos que a maioria das famílias que nós atendemos elas não têm essa condição, por isso nós estamos sugerindo que esse transporte saia da saúde, ok? Quando tivermos no município uma delegacia especializada implantada, uma equipe especializada e etc., certamente quem fará esse transporte é a própria autoridade policial, mas isso está longe ainda de acontecer, por isso nós não podemos deixar de atender esta criança ou este adolescente que foi vítima aí de abuso sexual e, dentro das prerrogativas da autoridade policial, precisa realizar o exame de corpo de delito e outros exames que sejam necessários. A autoridade policial fez ali o boletim de ocorrência, determinou a realização do exame de corpo de delito, encaminhou cópia desse boletim para a Secretaria de Saúde, que vai providenciar a realização do exame e vai devolver à autoridade policial o resultado desse exame para que possa ser, até vou colocar aqui uma setinha que não coloquei, vai devolver aqui o resultado desse exame à autoridade policial para que possa ser juntado ao inquérito policial. Este inquérito policial, que está sendo feito no âmbito da delegacia de polícia, ele certamente será encaminhado ao Poder Judiciário, será encaminhado ao juiz responsável pelo caso que envolve violência ou, mais especificamente, abuso sexual contra criança e adolescente no âmbito da Vara da Infância e Juventude. A Lei 13.431 coloca que devem ser criadas, além da equipe própria para atendimento, da escuta especializada, o local próprio para atendimento da escuta especializada, que ainda estamos longe de alcançar, por isso eu estou defendendo aqui que o CREAS faça esse trabalho. A lei coloca que devem ser criados juizados especiais, delegacias especializadas para atender esse público. Como não temos, segue o fluxo dentro daquilo que os municípios possuem atualmente. Então, lavrou o boletim de ocorrência, fez o exame de corpo de delito, isso no âmbito da delegacia, em parceria com a saúde, juntou o resultado do exame ao inquérito policial e, ao final da investigação, encaminha à autoridade judiciária. Ok? Lembrando que a Lei 13.431 coloca que o depoimento especial ele pode acontecer apenas em 2 locais, no judiciário e também na delegacia, da autoridade policial, tá bem? Mas na grande maioria das experiências que nós estamos tendo, esse depoimento especial, que não é a mesma coisa que a escuta especializada, que acontece lá no Sistema de Garantia de Direitos, e o depoimento especial deve acontecer aqui no judiciário, ok? O depoimento especial, a lei coloca que também pode ocorrer aqui na autoridade policial. Mas a grande maioria das experiências que nós estamos percebendo e vivenciando, o depoimento especial acontece mesmo no judiciário. E existe toda uma forma para se fazer essa escuta especializada lá no âmbito administrativo, no Sistema de Garantia de Direitos, e também existe toda uma forma de se coletar, de se fazer esse depoimento especial lá no âmbito do judiciário. Não é o caso aqui, mas é preciso se atentar a estas questões, ok? Então, este é o fluxo. Por meio desses setores chegam a denúncia é encaminhada ao Conselho Tutelar, que segue o fluxo que nós estabelecemos aqui. A partir daqui, busca os atendimentos necessários a esta criança, a esse adolescente, vítima ou testemunha de violência, ok? Ao distribuir a demanda, esses locais de execução irão executar os serviços correlatos. Na assistência social, insere a família no PAEF, no espaço do CREAS.
a equipe realiza escuta especializada, encaminha cópia ao Ministério Público e, consequentemente, ao Judiciário. Ok? No âmbito da saúde, encaminha-se para a Unidade Básica de Saúde, realiza-se o procedimento de exames e o procedimento de profilaxia, em parceria com a Delegacia de Polícia, que realizou ali o boletim de ocorrência e chegou à conclusão, né, que precisa se fazer o exame de corpo de delito. A saúde providencia o transporte para levar esta família até o IML, quando no município não tem serviços do IML, ok? Quando tem, providencia para que chegue até o local onde será realizado o exame. Devolve o resultado deste exame à autoridade policial, que irá juntar ao inquérito e, no final, encaminhar ao Ministério Público. Eu disse há pouco que seria ao Judiciário, mas, na verdade, o resultado desse inquérito policial é encaminhado ao Ministério Público, que, por sua vez, replica ao Judiciário e segue o fluxo do depoimento especial. Ok? Então, este fluxo nós elaboramos com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, com base também na legislação do SUAS e na 13.431 de 2017. É uma possibilidade que você pode levar aí para os locais onde você trabalha, sentar com a sua equipe de trabalho e adaptar, se necessário, para a sua realidade local. Tudo bem? Peço que você aprecie, coloque aí os seus comentários para que nós possamos saber se você achou coerente ou não. Faça a sua pergunta, inscreva-se lá no nosso canal do YouTube, YouTube/Lucilei Araújo, faça a sua pergunta e nos ajude a melhorar o nosso canal, trazendo aí conteúdos de relevância para você. Eu agradeço e até o próximo conteúdo.